Muito bem, o TRF4 negou agora à tarde, por unanimidade, os embargos de declaração do ex-ministro José Dirceu. Esse era o último recurso previsto para o petista na segunda instância. O tribunal comunica agora a decisão à Justiça Federal no Paraná, a quem cabe emitir a ordem de prisão. Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Ele é acusado de ter recebido 12 milhões de reais em propina da Engevix por meio de contratos superfaturados com a Petrobras. Antes aqui de passar a palavra ao Vila, eu estava comentando no Twitter o seguinte, que se por acaso houver uma disputa eleitoral no sistema penitenciário brasileiro, talvez para decidir quanto tempo cada um pode usar o equipamento de malhação lá no pátio da prisão ou qualquer coisa nesse sentido, o PT já pode formar uma chapa carcerária. Eu montei essa chapa, Vila. Vamos Presidente lá. Lula, vice José Dirceu, na falta de outro vice. José Dirceu era chefe da Casa Civil, mas aí na falta de outra opção eu o promovi a vice. Gerente Antônio Palocci, tesoureiro João Vacari Neto, secretário Marcelo Sereno, que é ex-secretário nacional de comunicação do PT, marqueteiros que estão em prisão domiciliar João Santana e Mônica Moura, na captação de patrocínios o ex-deputado preso, era petista, André Vargas, e nas ações de rua, no corpo a corpo, Maninho do PT. E aí, Vila? Pô, olha, realmente esse pessoal é da pesada. Boa noite a todos. Isso é da pesada, quer dizer, agora, tava demorando, né? O TRF agora negou, como era esperado, isso era líquido e certo, tal. Ele vai pra cadeia e ele sabe que vai pra cadeia, até deu entrevista já dizendo que vai passar um bom tempo lá e provavelmente morre na cadeia. Eu só espero que ele cumpra a pena, né? Quem não tem esses regimes de progressão absurdos no Brasil. Uma coisa é pro Zezinho, né, para Maria, que fez um crime por alguma razão, que você poderia dizer até de raiz econômica, por dificuldades de sobrevivência. Outra coisa é alguém no aparelho de Estado, na estrutura de Estado, roubar o povo brasileiro como o José Dirceu. Então, tudo indica que ele vai passar uma longa temporada por lá na cadeia, o que é bom para o Brasil. Agora, ele é esperto, é diferente do Lula. Ele vai fingir que lê os livros, vai melhorar a progressão de pena, vai fingir que trabalha. Ele é diferente do Luiz Inácio, que certamente essas duas coisas dificilmente ele fará. Mas, finalmente, fez-se justiça, José Dirceu vai para a cadeia. Ele imaginava, curiosamente, até 2005, no momento do escândalo do Mensalão, que ele seria presidente em 2010, né? O Brasil se livrou do Zé Dirceu em 2010, porque o Lula seria reeleito em 6, era o plano, o projeto, em 10 o Dirceu. Então, por isso que toda noite, antes de dormir, uma das orações minhas é para Roberto Jefferson. Então, eu oro por Roberto Jefferson, porque graças a eles também nós nos salvamos de Zé Dirceu em 2010. É isso aí, o Vila falou que o José Dirceu deve morrer na cadeia e deve morrer calado, sem dedurar os colegas, né? A princípio, que até agora não falou, ele é um sujeito do partido, um viés ideológico, treinamento em Cuba, esse aí parece que vai morrer como uma caixa preta. E aí, José Maria Trindade, boa noite, meu caro Zé, o que você achou da volta de José Dirceu à cadeia, ele que já se disse um cadeieiro? A gente falou muitas vezes aqui nesse programa que estava prestes a ser esgotada a jurisdição de segunda instância no caso de Dirceu e ele voltaria. Foi isso que aconteceu. Estamos esperando apenas a ordem de prisão emitida pelo a execução da ordem de prisão pelo juiz Sérgio Moro, como ele fez também no caso do Lula. A ordem de prisão foi emitida pelo TRF4 e o Sérgio Moro rapidamente executou a ordem. Ainda não saiu essa execução, mas a gente vai aguardar aí para os próximos instantes, no máximo provavelmente amanhã. Boa noite, Zé. Isso, salve Felipe. Muito bem, muito boa noite, Vila. Boa noite a todos. Olha, Felipe, é uma cana boa, viu? Mais de 30 anos de prisão. Não é uma pena mais ou menos como foi essa do ex-presidente Lula de 12 anos, não. 30 anos e a segunda instância, em que todos apostavam ali, até aumentou a pena de José Dirceu. Eu diria o seguinte, se eu tivesse que fazer um resumo hoje do momento político, seria: a justiça prendeu o PT. O PT, Partido dos Trabalhadores, está encarcerado. Felipe, eu convivi com esse pessoal. Lula era o manda-chuva mesmo. Tinha áreas, assim, de superioridade, seguido por José Dirceu. Andava empinado e se dizia o primeiro-ministro do governo Lula. Ele mandava e desmandava, mandava nos ministros, convocava ministro ao Palácio do Planalto. Quem não fosse poderia ser demitido. Como ninguém é bobo, ia. E ele
pedia explicações e trabalhava mesmo como primeiro-ministro do governo. Era o indicado para ser o sucessor do ex-presidente Lula. Foi pego ali em pleno voo pela investigação Mensalão. Em seguida, o homem das finanças, o homem forte, Antônio Palocci. Veja bem, esses três senhores eram os fortes do Partido dos Trabalhadores e os únicos líderes realmente. Esses outros nomes que você falou aí, Felipe, eram importantes ali na arrecadação, mas eu os considero como contadores, apenas somavam, subtraíam, recebiam ali, recebiam acolá, mas quem dava a ordem era mesmo esse grupo. Eu não cito a Dilma porque ela não fazia parte desse grupo, ela entrou de gaiata nesse navio. Então é o seguinte, o resumo é esse, o Partido dos Trabalhadores é hoje um partido preso, um partido de xadrez. É isso aí, José Maria Trindade. Eu lembro que José Dirceu, assim como Lula, tem 72 anos. Vila, se ele for cumprir esses 30 anos, que aliás é o teto estabelecido pela lei brasileira, ele sairia da cadeia com 102 anos. Mas evidentemente não vai cumprir, vai chegar aquele momento em que vai alegar problemas de saúde, vai tentar uma prisão domiciliar, assim como o Paulo Maluf, que tem 86 anos, né? Tudo indica. Como o Zé Maria lembrou, Lula mesmo designava o Zé Dirceu popularmente como capitão do time, né? Era o capitão do time. Na Casa Civil, quando ele foi chefe da Casa Civil, entre 2003 até 2005, ele tinha centenas de assessores. Nenhuma nomeação do governo acontecia sem passar pela chancela dele. Era incrível, era um controle nunca visto na história da administração do Estado brasileiro. Uma Casa Civil tão poderosa, porque o projeto era um projeto de longo prazo, depois de Lula seria ele, e depois provavelmente voltaria Lula, numa sequência de 2 mandatos para cada um. Lembraria um pouco a Rússia, né? Do Putin e o Medvedev, que eles iam se alternando como primeiro-ministro e presidente. No caso aqui, seria na presidência da República tal. Então, agora, vamos ver como é que vai ser. Ele vai, claro, obter a progressão de pena, deve ficar lá em torno de uns 8 anos, né? Por aí, ele vai usar tudo que a legislação permite, vai falar que leu todos os livros, que trabalhou. Ele tem um bom advogado, que é o Roberto Podewell, né? Que vai usar de tudo que a lei permite para libertar criminosos como o Zé Dirceu e tal. Então, tudo indica, mas olha, uma década ele deve ficar, porque é bom lembrar que tem outras condenações também. Certo. Ele está em situação bastante complicada tal. Agora, vai chegar um ponto, quando ele estiver já na casa dos 80 anos, que vai alegar problemas de saúde. Isso é inevitável, como você já destacou, né? Mas um bom tempo ele vai ficar lá. Ele diz que vai continuar fazendo lá o que ele faz fora. Ler, estudar e fazer política. Agora, fazer política dentro da cadeia, eu não sei como. Só essa condenação do Dirceu é há 30 anos, como o Zé Maria também lembrou, a do Lula é há 12 anos e 1 mês de cadeia. O Lula tem 72, então, em tese, se cumprisse toda essa pena, sairia aí com 84 anos. Só que o Lula também vai sofrer novas condenações, provavelmente, principalmente no caso do sítio de Atibaia, de que a gente tratou aqui. Então, deve sair em breve novas condenações. Quem sabe o Lula alcança aí essa pena acumulada do José Dirceu.